Paz e graça, irmão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Estamos, irmão, aí esses dias trabalhando sobre a questão desse estudo. Línguas estranhas ou línguas estrangeiras? Hoje, vamos estar trabalhando a página 13, o tópico lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Vamos estar esmiuçando para uma explicação melhor, em nome de Jesus. Amém? Antes disso, quero falar sobre a polaridade das línguas, né? Existem duas maneiras de nos comunicarmos. Quais são elas? Línguas e linguagem. É claro que nós estamos trabalhando agora sobre a questão línguas. Vejamos, nós somos somos povos que estamos dentro de um território e falamos um idioma, certo? O nosso idioma é português. Somos povo brasileiros, certo? E um território Brasil. Se nós prestarmos bem atenção, nós somos uma unidade, somos um povo que trabalhamos sinoticamente, no mesmo sentido. Como diz nossos pais, a mesma direção, sem incongruência de vida, sobre o ponto de todos esses três poderes, eu posso falar assim, unidos, certo? Eu quero trazer isso para a luz de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O apóstolo Paulo, na sua carta, ele diz claramente, eu vou ler aos irmãos, amém? Ele diz assim: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O apóstolo Paulo está trabalhando acerca de uma igreja desorientada, uma igreja carnal. Aí venha comigo claramente. Se na mesma carta de 1 Coríntios capítulo 2, do 10 em diante, ele fala que é uma igreja desunida, é uma igreja que gosta de porfia, é uma igreja carnal, como está escrito no 3, 1 Coríntios capítulo 3 em diante, para o checkmate 3:3. Como é que ele vai falar para esse povo, ou essa pessoa, nesse território, para edificação de si mesmo? É tão congruente que o próprio apóstolo fala no versículo 5, dizendo, porque o que profetiza edifica a igreja. Isso é coerente porque o apóstolo Paulo anteriormente, lá no capítulo 12, ele fala que há um só corpo e nós somos membros desse corpo. É para a mesma igreja. Então essa palavra que ele usa sobre edificar não é uma edificação para aplausos, mas é uma edificação solitária. Ela não tem conexo com o texto. Porque a edificação da igreja é uma construção para Cristo, é para a glória de Cristo. Edificação de Cristo. Exaltação de Cristo. Mas a si mesmo é algo muito carnal. Não bate. Se você discorrer o texto, você vai notar que sempre o apóstolo Paulo, ele está esclarecendo linearmente, sinoticamente, sobre a explicação e um paralelo da igreja, ao qual é a carta da igreja. Nunca é para si mesmo, edificar a si mesmo. Então esse erro que é colocado nesse ponto, ele é incongruente. Ele é incongruente com a igreja. Certo, pessoal? A igreja do Senhor, ela é cabal sobre o ponto da unidade de fé, falando a mesma linguagem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, ele diz assim: eu, porém,
falo mais língua do que todos vós. Mas eu quero falar uma palavra no meu próprio idioma do que 10.000 línguas estranhas ou línguas desconhecidas. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estaremos outro dia com outro vídeo para edificação da igreja, não de si mesmo. Deixe um versículo base para os irmãos mais uma vez. Em Atos Apóstolos, capítulo 8, o Filipe traz a explicação para o eunuco. E aquela explicação, ela foi salvífica. Amém? Antes, se encher da graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus. A carta de Pedro 3,18. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.